Olá pessoal, tudo bem? E aí, como tem passado aí os dias de estudos, né? Espero que tenha pegado aí para estudar um pouquinho, né? Tenham aprendido aí algumas dicas de alguns conteúdos aí que a gente já tem postado, tá bom? Espero que esteja contribuindo aí com vocês, tá bom? O objetivo do nosso canal é esse, né? A gente tá ajudando aí a alicerçar vocês aí um pouquinho nessa questão de conhecimento, né? Para adquirir conhecimento e pegando aí as maldades das questões, tá bom? O objetivo do nosso vídeo hoje vai ser mostrar para vocês só uma pequena aula sobre direção defensiva, né? Eu tenho certeza que algumas coisas que a gente fala aqui, né, durante que eu vou falar, né, durante o vídeo aí, tenho certeza que vai ajudar, né, porque, mas se eu já li no livrinho, beleza, mas às vezes alguma dica que a gente passa, né, durante a explicação, né, ajuda a compreender um pouquinho melhor, tá bom? Então o objetivo do nosso vídeo hoje é uma aula, não tem questões, é mais uma aula mesmo voltada sobre alguns conteúdos aí de direção defensiva, tá bom? Mas antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Não sei se você já se inscreveu, mas se inscreva. Não esqueça de ativar os sininhos para vocês não perderem nossos próximos vídeos, tá? E ajude a comentar também, para que a gente possa melhorar aí os nossos conteúdos aí também, beleza? Compartilhe com seus amigos aí, tenho certeza que vai ajudar todos eles aí, tá bom? Então vamos ao vídeo. Então vamos lá, ó. Normalmente sobre direção defensiva, né, eu costumo falar muito sobre uma breve introdução, né? Quando a gente fala sobre direção defensiva, a gente fala numa direção segura, né? Então a gente entende direção defensiva como se defender de coisas que possa acontecer, né? Infelizmente o trânsito ele requer uma atenção, né? Requer uma atenção no que a conduta do outro condutor ali, né? O que ele está fazendo naquele momento. Então a gente precisa ter cuidado, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido aquele ditado, né, popular que tem assim, que o povo fala: eu tenho que dirigir para mim e para os outros. E realmente, né, a gente dirige para nós, se defendendo dos outros ali, o que pode acontecer, para que a gente possa evitar acidentes, né? A maioria dos acidentes são evitáveis. Se todo mundo obedecesse às regras, respeitassem as sinalizações, né, as normas de circulação, tenho certeza que muitos acidentes poderiam ter sido evitados, tá bom? E muitas vidas aí, talvez, né, não tivessem sido ceifadas aí pelas mortes de trânsito, tá bom? Então, nossa primeira parte aí, né, falando sobre direção defensiva, eu costumo conceituar, a gente tem 3 tipos de direção defensiva, né? Então a gente tem a direção defensiva preventiva, nós temos a direção defensiva corretiva e nós temos a direção defensiva agressiva, né? Então quando a gente fala na direção defensiva agressiva, eu falo que eu considero uma direção aí bem perigosa, né? Pelo fato de ser agressiva, a gente fala que é aquela que coloca em risco a vida dos outros e a sua, né? Então você põe em risco a sua vida e põe também a vida de outras pessoas em risco, tá bom? Mas as duas principais que a gente vai estar falando aí a direção defensiva preventiva, que é aquela que prevê coisas que possam acontecer. E quando a gente fala nessa direção preventiva, que é aquela que a gente consegue prever várias situações que a gente consegue antecipar antes que ela aconteça, né? Vou dar um exemplo nessa questão, por exemplo, de uma bola. Você tá vendo uma bola rolar para a rua fora, você imagina que uma criança vai vir buscar essa bola, ela não está brincando sozinha, né? Então a gente já prevê. Então o que a direção defensiva ela te ensina numa situação dessa? Eu vou redobrar a atenção, eu vou reduzir a velocidade e eu vou ficar atenta, porque a qualquer momento pode aparecer uma criança ali para buscar aquela bola, beleza? Então, nesse caso, eu estou sendo preventivo, eu vou prever uma coisa que não aconteceu, mas se caso ela acontecer, eu já estou andando com a velocidade ali bem reduzida para que se eu precisar parar eu consiga,
tá bom? A corretiva já vai ser aquela direção que a gente fala assim, eu vou ter que corrigir uma situação que eu não antecipei. Então, nesse caso, a direção corretiva é aquela que eu vi a bola rolar para o meio da rua, mas de repente eu não fiz nada. Eu continuei na mesma velocidade, nem olhei para os lados, continuei dirigindo ali centrado, só olhando para frente, né? E de repente a criança veio e apareceu na sua frente. Então, nessa hora você vai ter que usar, né, a direção corretiva, porque eu vou precisar frear o meu veículo bruscamente ali para eu conseguir parar sem atropelar a criança. Nem sempre dá certo, né? Então, nessa questão de usar a direção corretiva, nem sempre vai dar certo. E uma coisa que a gente costuma falar muito é que na direção defensiva corretiva, a gente entende como aquele condutor contumaz. Não sei se vocês já viram, né, cair esse termo em prova. Quando a gente fala no contumaz, é aquele condutor teimoso. Ele sempre está cometendo os mesmos erros e sempre tem que corrigir. Então, nesse caso, a gente entra falando que ele é um condutor. A gente fala que ele é um condutor contumaz, tá bom? Então, depois da definição, a gente vai ter aí os tipos de atenção, né? A gente costuma focar em 3 tipos de atenção aqui. Atenção dispersiva, atenção difusa e atenção fixa, né? Quando a gente fala nessa atenção dispersiva, é aquela que o condutor, ele está disperso, né? Igual às vezes a gente está lendo um livro, aí você acaba de fazer toda a leitura daquela página, de repente, na hora que você acaba lá na última letra, você fala assim, meu Deus, não lembro nem o que eu li. Então, essa é uma atenção dispersiva, você está distraído, mas você estava lendo, né? No caso ali que eu dei o exemplo do livro, né? E no caso da direção? Da direção, a gente entende que estou dirigindo, a cabeça está longe, pensando em 1001 coisas que você tem que fazer. Na hora que eu sair, eu vou ter que passar na casa de fulano, eu vou ter que ir no supermercado, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que comprar mais isso. Então, acaba que você está distraído, porém, você está dirigindo, né? Então, essa atenção dispersiva acontece demais com os motoristas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque numa pequena distração, o trânsito para na frente e você tá ali, ó, batendo na traseira dos outros veículos, tá bom? Então, a dispersiva não é uma atenção bacana aí pra gente poder estar conduzindo um veículo, tá? Vou pular aqui para a atenção fixa, né? Quando a gente fala nessa atenção fixa, é uma atenção que muitos motoristas fazem também, né? Por exemplo, peguei o telefone e tô ali digitando ali, tô dirigindo e tô digitando. Você tá fixando as vistas em alguma coisa. Então, nesse caso, a gente considera que você está com atenção fixa. Não é legal também, né? Então, quando a gente fala que a atenção fixa, ela tira demais a atenção do condutor, porque automaticamente, vamos falar assim, 3 segundos que eu tô olhando pro telefone ali, ou que eu esteja mexendo no rádio, né? E eu tô ali com a cabeça baixa ali, na hora que eu levanto a cabeça para me poder ver o trânsito já tá parado e já tô eu batendo na traseira dos outros veículos ali, tá bom? Então, atenção fixa também não é legal, né? E a atenção difusa é aquela que o condutor deve ter, né? Então, questões de prova que cai, né? Qual a atenção que o condutor deve ter? A atenção que o motorista deve ter é a difusa. O que é a atenção difusa? Eu consigo ver tudo o que acontece ao meu redor. Eu estou concentrado, dirigindo, e eu consigo ver tanto o que está na frente, tanto também o que está atrás. Então, nesse caso, eu tenho uma atenção difusa, tá bom? Então, essa é a atenção aí que todo motorista tem que ter, beleza? E uma coisa, né, bastante importante aí, né, que eu não posso deixar de falar, é a questão dos 5 fundamentos importantes que a direção defensiva ela tem, né? Então, se você perceber aqui, ó, eu até foquei, são 5 palavras, ó. A gente tem o conhecimento, né, a primeira palavrinha aqui é o conhecimento. A gente tem a habilidade, a gente tem atenção, previsão e ação, né? Então, das 5 palavrinhas importantes que a gente tem, que faz essa parte de fundamentos importantes da direção defensiva, ele forma a palavrinha chapa, tá vendo aqui, ó, de cima para baixo aqui, ó, se a gente ler, tá escrita a palavra chapa, justamente para você poder memorizar essas 5 palavrinhas, tá bom? Por que é considerado fundamentos importantes? Porque fundamentos é uma base, né? Quando a gente fala que a gente tem uma base, né, uma estrutura importante
para que a gente possa se tornar motoristas, né, bem conscientes, motoristas aí que sabem mesmo o que está fazendo. A gente precisa ter esse fundamento. É igual construir uma casa. A gente não tem a parte da fundação para depois subir as paredes? Mesma coisa a gente fala quando a gente vai se tornar um futuro motorista, né? A gente tem uma base, que é um fundamento importante para se tornar um bom motorista, e depois que a gente constrói essa história aí como motoristas, tá bom? Então, é essa base aí fundamental que a gente tem que ter para se tornar um bom motorista aí. Então, das palavrinhas aí, né, só vou dar uma explicação, uma breve explicação. A gente tem o conhecimento, né? Conhecimento a gente tem que ter conhecimento das leis, regras, normas, né, de trânsito, né, toda a parte legislativa aí de trânsito. A gente tem que ter conhecimento também do nosso veículo. É importante conhecer o veículo que você esteja dirigindo, saber onde que liga, né, as coisas, farol, limpador de para-brisa, que são coisas importantes, né, que a gente precisa saber onde liga, aonde fica as coisas, né, pneu furou, mas não sei nem onde que fica o meu step, né. Então, por isso que a gente fala, conhecimento do veículo é importante também. E conhecimento de si mesmo, né? Então, quando a gente fala que eu preciso me conhecer, é porque eu preciso saber se eu tenho condições de estar assumindo a direção naquele momento ou não. Eu tô cansado, eu tô com sono, eu vou beber se eu for na festa, eu vou drogar se eu for na festa. Então, se você se conhece e sabe que você vai drogar ou vai beber ou coisa assim, não vai dirigindo, né? Vai de Uber, volta de Uber, né? Então, assim, é uma coisa que a gente consegue evitar, né? Então, a gente precisa se conhecer. Se você sabe que não tem condições, então não vá, né? Então, isso é conhecimento, beleza? Habilidade, vamos falar assim, é com o tempo, né? Que a gente vai adquirindo, praticando, né? Então, a falta de praticar vai te trazer uma imperícia, que é a falta de habilidade, né? E é uma das causas de acidentes aí que a gente tem no trânsito aí, que é a imperícia. Mas a habilidade, ela vem, né? Só você acreditar que com o tempo, né, como praticar aí, você vai ficar bom, você vai aprender e você vai conhecer, vai pegar, né, a prática de direção e essa habilidade de estacionar, de colocar de ré, né, de fazer várias coisas importantes aí, tá bom? Então, habilidade é importante. A atenção a gente já falou, né, que é a atenção difusa que o condutor tem que ter. Previsão também a gente já até falou também, né? Que é essa questão aí de eu preciso prever coisas que possam acontecer, né? E também falamos sobre ação e decisão, né? Não, falamos não, né? Vamos falar, né? Ação e decisão aí é fundamental também, porque muitas pessoas não sabem tomar a ação ou decisão, né? Quando se tá ali no trânsito. Às vezes você tá ali, fez a parada obrigatória e tá assim, será que dá tempo de eu ir ou não? É uma decisão que você toma, né? Então, fundamentos importantes aí da direção defensiva, tá bom? Então, pessoal, gostaram aí da aula de direção defensiva, né? Espero que sim, né? Mandem propostas aí de conteúdos que vocês acham difícil, né, de fazer, de entender, né? Que a gente vai estar tentando pegar alguns assuntos interessantes aí para tá explicando, tá bom? Espero que tenham gostado, né? Compartilhe o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative os sininhos aí, tá bom? Com Deus e até o próximo vídeo.